Vocês querem ter noção do que o Flamengo submeteu ao Bayern, submeteu o Bayern, que o Bayern não está acostumado? Peguei aqui números para ver do WhoScored. Finalizações por jogo contando Bundesliga e Champions League que o Bayern de Munique normalmente tem. A média de finalizações do Bayern em um jogo de Bundesliga é de... Fala, rapaziada! Olha essa análise do especialista em Champions League, Marcelo Beckler. Segue o canal do Marcelo, link na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. E o Flamengo acho que fez tudo o que podia fazer. Podia errar menos a saída de bola, podia ter o Arrascaeta um pouco mais presente, um outro detalhe sim, mas no geral o Flamengo fez tudo que podia fazer. Vocês querem ter noção do que o Flamengo submeteu ao Bayern, submeteu o Bayern, que o Bayern não está acostumado? Peguei aqui números para ver do WhoScored. Finalizações por jogo contando Bundesliga e Champions League que o Bayern de Munique normalmente tem. A média de finalizações do Bayern em um jogo de Bundesliga é de 19 por jogo e em um jogo de Champions League 20,5 por jogo. O Bayern finalizou 8 vezes contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Bayern finalizou menos do que a metade, quase um terço, se a gente for contar aqui Champions League, que é 21-8, menos da metade das vezes o Bayern finalizou do que ele está acostumado em toda a temporada. 34 jogos de Bundesliga, mais 14 de Champions. Está falando de um universo aqui de 48 jogos, é um universo bastante grande, com um time que tem uma média de finalizações de mais do que 19 por jogo e finalizou só 8 vezes contra o Flamengo. A posse de bola do Bayern é um time que quer ter a bola. Quem me acompanha aqui no canal sabe. Para mim, posse de bola muitas vezes não é um indicativo que um time jogou melhor ou que um time jogou pior, a não ser que um time queira ter a bola. Se você tem um time que quer ter a bola e esse time não tem a bola, é um indício que o jogo não foi para onde ele queria. E não simplesmente a gente falar, olha, esse time está com mais posse de bola que o outro. Um jogo de colete azul contra colete amarelo, um time terá que ter mais posse de bola que o outro e pode não querer dizer absolutamente nada, a não ser que faça parte do seu estilo de jogo, da sua filosofia, da sua maneira de entender o futebol, controlar o jogo com a bola no pé. E é o que o Bayern quer fazer e é o que o Bayern não fez contra o Flamengo, não conseguiu fazer. A média de posse de bola do Bayern de Munique na Bundesliga é de 68,5%, na Champions League de 65%, e contra o Flamengo a posse de bola foi de 49%. Dá para dizer que foi dividida, mas o que dá para dizer mais ainda é que foi muito menor do que esse time consegue ter a bola. Normalmente, contra vários e vários adversários que jogam de várias formas diferentes, o Bayern tem muito mais a bola, governa o jogo e ele não governou o jogo contra o Flamengo. Total de passes, é claro que vai acompanhar a posse de bola, 716 a média da Bundesliga, 645 a média da Champions League, 386 contra o Flamengo. O 386 para 716 dá quase a metade dos passes trocados. O Bayern de Munique não conseguiu trocar quase nada de passes do que normalmente ele faz, porque o Flamengo não deixou. A gente estava no minuto 92 e o Flamengo estava marcando lá em cima o Bayern de Munique. Além de tudo, a questão física do Flamengo também pediu que o Bayern pudesse ter um jogo confortável, que pudesse tocar a bola. Teve algum momento no segundo tempo, acho que depois do 3-2, que faltou ali sim fôlego e passar uma marcha a mais para o Flamengo, acho que não tinha essa marcha a mais para passar, e ali o Bayern teve alguns minutinhos de posse de bola um pouco mais tranquila. Eu vou voltar para as estatísticas gerais, eu só vou fazer um parênteses para falar do Kimmich, que eu falei aqui na prévia do jogo, como o Kimmich normalmente é quem dita o ritmo do Bayern de Munique, ele que dá os passes para acelerar ou desacelerar o time, e que ele também é importante no terço final. Tanto que numa recuperação de bola ele deu o passe para o Harry Kane fazer o 4-2. O Kimmich tem uma média de 104 passes por jogo na Bundesliga, 90 na Champions League. E contra o Flamengo ele deu 57 passes. 57 é a metade dos 104, basicamente, né? Um pouco seria 114, é quase a metade dos passes que ele dá na Bundesliga. O Flamengo conseguiu fazer com que o cérebro do Bayern de Munique tocasse pouco na bola, tivesse quase sempre muito incômodo, e a não ser numa recuperação de bola, que eu já vou falar que o Flamengo poderia ter feito algo diferente para sair jogando, poderia, mas essa saída de bola que é arriscada também é o que vai gerar o espaço nas costas da defesa do Bayern de Munique, e ali ele deu uma assistência para o Harry Kane. Voltando às estatísticas gerais, a média de XG por jogo, que é a probabilidade de gols do Bayern de Munique na Bundesliga, é de 2,7, na Champions 2,77, contra o Flamengo 0,91. Um terço do que ele normalmente tem na temporada, ele teve contra o Flamengo de probabilidades de gols. Outra coisa é que com um XG de 0,91 você faça 4 gols. Tem um gol contra, que nem entra para XG, e as outras finalizações, especialmente a do Goretzka, tinha pouca probabilidade de entrar um chute dali. Eu acho que o Rossi, especialmente, tinha que ter feito mais, né? O Rossi não pode escolher o canto, como ele fez, como se fosse uma cobrança de pênalti num chute tão de longe como foi do Goretzka. XG em contra, probabilidade de sofrer gols.
0,88 na Bundesliga, 1,2 na Champions League e 1,37 contra o Flamengo. A chance que o Flamengo teve, as probabilidades de gols do Flamengo contra o Bayern foram muito maiores que a que o Bayern sofre contra os seus adversários durante a temporada. Então, depois disso tudo, quando a gente pega que o Kimmich não conseguiu jogar do jeito que ele está cômodo, que o Olise não conseguiu jogar fazendo as arrancadas em diagonal ou servindo passes ou abrindo para finalizar, que o Harry Kane só conseguiu finalizar e ser perigoso em jogadas que o Bayern de Munique recuperou a bola e rapidamente acionou ele, mas que nos ataques posicionais não, o Flamengo conseguiu anular as 3 principais peças do Bayern, o Flamengo conseguiu tirar a bola do Bayern, o Flamengo conseguiu finalizar mais do que o Bayern de Munique, finalizar com mais perigo do que o Bayern de Munique, parou em defesa do Neuer, parou numa que o Bruno Henrique poderia ter finalizado um pouco melhor no 3-2, e em 10 minutos que o Bayern de Munique entrou muito forte, eu acho que respeitando o Flamengo, entendendo a seriedade e a dificuldade do jogo, entrou muito forte o Bayern de Munique, surpreendeu o Flamengo, quis matar logo e assustar o adversário que tinha do outro lado, não assustou, porque o Flamengo depois do 2-0 voltou e fez 2-1 e acho que até o 2-1 acho que o Flamengo já tinha tido a do Luiz Araújo e logo depois vem 3-1 do Goretzka, mas o Flamengo nunca saiu do jogo. Depois o 4-2 é claro que ficou muito mais distante, mas o Flamengo nunca saiu do jogo, nunca se assustou e nunca baixou a cabeça. Se a gente pega por números, os números do Flamengo são melhores e fazem piorar os números do Bayern de Munique em toda a temporada. Se a gente olha em sensações, depois de 10 minutos de muito sufoco, o Flamengo conseguiu jogar muito bem. O torcedor do Flamengo acho que sai do estádio orgulhoso e eu acho que o torcedor do Flamengo também queria que o Mundial se jogasse mais vezes, para ter mais chances. É isso aí, rapaziada. Análise sensacional do Marcelo Beckler. O primeiro gol do Bayern de Munique foi um gol contra. Essa bola poderia ter outro destino depois da cabeçada do Eric Pulgar, então para mim foi um gol de sorte. É verdade que eles fizeram pressão para provocar o escanteio, mas o gol foi contra. E todo gol contra é sem querer. No segundo gol, a bola desviou matando o goleiro Rossi do Flamengo. Mas a bola também poderia ter outro destino após o desvio. E levar um 2-0 com 10 minutos é complicado para qualquer time do mundo, mas o Mengão não se acovardou. Saiu pro jogo, teve algumas chances e depois fez um gol. Como o Marcelo falou, o Bayern de Munique não conseguiu tanto domínio quanto ele está acostumado a ter, mas jogo é jogado e alguém tem que vencer. Esse Mundial ficou com um gostinho de quero mais. Espero estar classificado para o próximo, em 2029. E que até lá estejamos melhor preparados. Por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Solta o dedo no like, compartilha para toda a nação e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço a todos. Saudações rubro-negras.